Irmãos e irmãs que está assistindo mais um vídeo no nosso canal, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo. Solta a vinheta, Rebeca! Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que vai falar sobre a parábola do filho pródigo. Continuou certo homem, quer dizer, continuou Jesus, né? Aqui a gente vai ver 3 parábolas e a gente vai ler a terceira. No versículo 11 diz: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correu, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E comeram e regozijaram-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltavam, aproximavam-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que lhe era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não quisera entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, contudo, o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Interessante esta passagem. É uma das passagens, uma das parábolas mais conhecidas aqui no Evangelho, que fala do filho pródigo. E a palavra pródigo significa desperdiçador, extravagante. Ele desperdiçou todos os seus bens, ele extraviou tudo aquilo que o pai tinha dado. E nessa parábola, realmente fala a respeito, irmãos, de um pai, mas ilustra aqui a compaixão de Deus em relação à atitude deste pai para o filho. Sendo o mais novo, aqui no versículo 12, vai falar: o mais moço deles
disse ao pai, né? Quer dizer, sendo ele o mais moço, provavelmente ele recebeu 1/3 das posses de seu pai. E o engraçado, o interessante é notar aqui, nesses versículos, que se nós estudarmos, nós vamos ver que na cultura deles, os antigos judeus mais velhos, eles advertiam os chefes da família, para que eles repartissem a herança, dividissem somente depois da morte. Isso a gente vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17. É interessante como é maravilhoso esse amor de Deus demonstrado, não somente nesta parábola, mas na parábola das 100 ovelhas, na parábola das 10 dracmas. É incondicional esse amor que o Senhor tem por nós. Nessa parte do texto, né, observamos que o pai atende, ele vai atender o pedido do filho. E aqui ilustra, irmãos, a permissão que Deus tem e Deus dá para cada um de nós escolher e seguir o nosso próprio caminho. Nós vamos ver que muitas vezes, trazendo para os nossos dias, trazendo para a igreja, muitos estão sendo como o filho pródigo, muitos estão saindo da presença do Senhor, extraviando, saindo aquilo que o Senhor tem nos dado, dons espirituais para a edificação da igreja. E muitos têm pedido: Senhor, vou dar um tempo aqui na igreja porque eu pequei. Não procura se arrepender. Mas ele aqui, a parábola que Jesus vai ilustrar, vai dizer que ele se arrependeu. Depois que ele gastou todos os seus haveres, gastou toda a sua herança, veio uma grande tempestade, veio uma grande fome no país. A Bíblia diz, foi no país, não foi só na cidade que ele estava vivendo, foi naquele país onde ele estava. Houve uma grande fome. E ali ele foi procurar emprego. E o único emprego que ele encontrou foi para cuidar de porcos. E nós sabemos, se nós lemos o Antigo Testamento, cuidar de porcos é uma vergonha para o judeu, porque os porcos eram considerados para eles impuros. Nós vamos ver que mesmo assim ele passou por esta humilhação, e chegando lá para cuidar dos porcos, ele vai sentir desejo de comer a comida dos porcos, porque a comida que os porcos estavam comendo, as pessoas mais pobres daquela época, daquele tempo, comiam. Nem isso ele estava tendo para comer, mas ele caiu em si quando ele disse, eu acredito que ele deve ter pensado, o que é que eu estou fazendo aqui? E a Bíblia diz que ele caiu em si e disse, meu pai tem trabalhadores, e os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura. Eu me levantarei, irei ao meu pai e direi a ele, pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas pelo menos, pai, me aceita pelo menos como um trabalhador teu. Arrependimento, irmãos, porque sabemos que o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. Muitas vezes estamos na igreja e vamos querer aproveitar as coisas do mundo. O mundo não tem o que nos oferecer. O que ele tem para nos oferecer vai nos desperdiçar, vai trazer-nos a separação para com Deus. E João fala que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo tem, que no mundo há. Porque tudo que há no mundo passa, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Mas nós devemos se amar a Deus, amar a sua palavra, viver o seu evangelho. E aqui em Lucas, na parábola do filho pródigo, este filho, ele reconheceu que ele tinha pecado, mas ele correu para os braços do pai. E o pai estava esperando ele. Quando o pai o avistou de longe, o pai correu, o abraçou, colocou um anel no seu dedo, colocou roupas novas e fez de uma festa.
palavra de Deus diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E Jesus, ele veio não foi para condenar o mundo, a humanidade, mas foi para dar vida. Mas foi para salvar. Mas são poucos o que querem. Quer dizer, entre aspas, todos querem ser salvos, mas nem todos querem obedecer a palavra do Senhor. Para nós sermos salvos, para nós termos abundância de dias felizes, nós precisamos obedecer, se arrepender de tudo aquilo que nós temos feito, que tem entristecido o coração do Senhor. E nesta tarde, o que eu quero compartilhar com você é esta palavra vinda do coração do Senhor, para os nossos corações nesta tarde.